Olá, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos tratar do tema vingança. É um tema muito importante. Todos nós já imaginamos aquela pessoa que nos feriu se machucando de alguma maneira, mesmo que em fantasia. Acredito que todos nós já tivemos esse tipo de pensamento em, de alguma forma, imaginar aquela pessoa que nos atacou, nos feriu, nos machucou, se ferindo de alguma maneira. Todos nós já pensamos isso. Saber lidar com as frustrações da vida é um fator importante. Pessoas rancorosas, elas tendem a imaginar com mais frequência atos vingativos sem necessariamente executar o que está em suas mentes. Fica imaginando a vingança, acaba não executando, mas fica alimentando isso por muito tempo. Uma pessoa rancorosa faz muito isso. Em alguns casos, acontece até a autoflagelação da mente psíquica, na qual a pessoa ofendida usa toda a energia de sua amargura contra si mesma, vivendo estágios de depressão, transtornos alimentícios e ou problemas psicossomáticos. Muitas pessoas estão alimentando isso e sofrem com tudo isso. O sentimento de vingança não é algo que é somente nós que temos isso. Isso é algo muito comum na humanidade. A televisão propaga muito esse sentimento de vingança, de justiça, nas nossas próprias mãos. A televisão, Hollywood, nos filmes, novelas, clássicos, séries, é muito comum nós vermos esse tipo de sentimento. Esse sentimento vingativo, ele é constantemente visto nas grandes produções hollywoodianas, na TV, em todos os lugares que você puder observar. Nos mais variados tipos de filmes e seriados, e isso possui grande aceitação do público. Filmes, novelas e séries que tratam sobre vingança têm muita aceitação dentro do público, no meio do público. Tem um filme muito famoso que já vai para a quarta edição ou quarto filme, que é o do John Wick. É um famoso filme do John Wick que no primeiro filme ele mata dezenas de pessoas apenas para vingar a morte do seu cachorro, ou do cachorro que ele havia ganhado da sua esposa agora falecida. Ele mata um monte de gente para vingar a morte do cachorro que ele ganhou da esposa quando ela ainda estava com vida. Um outro filme muito conhecido, muito famoso, foi um filme chamado Doce Vingança. Uma mulher, uma escritora, ela vai para o interior da cidade procurar paz no interior para escrever o seu próximo livro e ela é abordada, sequestrada, torturada por alguns homens ali daquela cidade. E ela sofre até abuso, é estuprada e ela mesma sozinha se vinga de forma cruel, de forma trágica, fazendo a mesma coisa com os seus algozes. Um outro filme também muito famoso é O Justiceiro. O nome do filme é interessante, né? O Justiceiro. Mas na verdade não é justiça, ou, entre aspas, justiça que ele faz com as próprias mãos. Ele vinga a morte da sua família matando os seus inimigos. E tem um outro filme também chamado Desejo de Matar. O ator principal do filme, ele incrédulo com a pouca ação dos policiais para encontrar os culpados, ele decide ir atrás dos criminosos usando os seus próprios métodos e ali matando todo mundo. Então você vê que os filmes, e tem muitos outros filmes que retratam dessa forma, que retratam isso também. Isso é muito comum nos filmes. Além dos milhares de filmes que instigam esse sentimento vingativo, também existem outras programações televisivas que fazem sucesso com esses mesmos tipos de trama. Todos esses programas que você vê na televisão, eles retratam fatores que originam um sentimento vingativo, que mexe com a nossa mente, suscitando esse tipo de sentimento. Seja no triângulo amoroso da novela ou nas histórias da série, isso é muito comum. Não só em filmes, séries, mas você vê esse sentimento de vingança na música. Eu não sei se vocês curtem, eu mesmo não curto, mas para fazer
uma pesquisa aqui sobre esse tema vingança, eu corri atrás de algumas coisas. Mas tem uma música sertanejo universitário, dos cantores Fernando e Sorocaba, que ela se chama A Vingança. É o nome da música, A Vingança. Ela mostra um dos motivos, ou tenta mostrar, um dos motivos pelos quais algumas pessoas acabam traindo o seu cônjuge. Se você observar a letra diz assim: ela tomou banho, ou tomou o seu banho e se vestiu com a melhor roupa, perfumou-se, tomou um gole de uísque, fumou seu cigarro, pegou as chaves do carro e saiu para se vingar. E hoje ela vai se vingar, que ela vai se entregar, vai ficar com o primeiro que ver. A vingança vai doer. Olha a letra dessa música tratando e falando sobre a vingança. E você encontra também outras músicas por aí. Não somente na música secular, mas na música gospel também, na música nossa que se diz cristã, você vê falando ou ouve falando sobre vingança. Não escapa, nem a música cristã escapa desse sentimento. A famosa música Sabor de Mel, né, de uma cantora muito conhecida, interpretada pela cantora Damares, é uma música de vingança. Ah, quem viu você passando por dificuldade e não te ajudou, quando você estiver na parte boa, vão se arrepender, vai estar lá embaixo, enquanto você vai estar por cima, e por aí vai. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil enfrentar acusações, injustiças, difamações, maledicências. Muitas pessoas não sabem lidar com esse tipo de situações e acabam nutrindo um sentimento vingativo contra quem o fez. Na música gospel ou no hino, Estou de Pé, se chama Estou de Pé, da cantora Rose Nascimento, interpreta o desejo que se passa no coração de muita gente. O de mostrar ou de mostrar para aquela pessoa que estamos por cima e não por baixo. A música diz o seguinte: vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. E quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé. Vai até quem não acredita e avisa que eu estou de pé, querendo mostrar para o outro a sua atual condição e o seu atual momento melhor, diferente daqueles que desejaram o seu mal. O que era para ser um hino de louvor a Deus alimenta um sentimento de vingança entre os próprios cristãos. Mas para nós caminharmos para o fim, nós vamos tratar vingança na Bíblia, como nós observamos e como a Bíblia trata sobre vingança. De acordo com a própria Bíblia, o sentimento de vingança faz parte da depravação do ser humano. A vingança faz parte da depravação total, da natureza pecaminosa e decaída do ser humano, pois nós herdamos essa condição corrupta e pecaminosa. Então isso está intrínseco nas nossas vidas e na vida de cada um, e precisamos lutar a cada dia contra isso. A Bíblia não esconde, você lendo a Bíblia, você percebe que a Bíblia não esconde pessoas que se vingaram ou desejaram a vingança. Temos vários exemplos de pessoas que agiram impulsionadas por suas emoções na Bíblia. Tem muitas pessoas que agiram. Salmos, orações imprecatórias, pedindo para que o Senhor mate os seus inimigos e por aí vai. Entretanto, o motivo desses casos serem narrados na palavra de Deus não é para que nós os copiemos, mas sim para que aprendamos com essas falhas e busquemos fazer o certo diante de Deus. Mas também há casos na Bíblia em que a vingança foi derrotada. Você percebe isso também na Bíblia, em que a vingança não teve êxito. Esaú, por exemplo, nutriu o desejo de matar o seu irmão por vários anos. Aproximadamente 21 anos ele desejou matar o seu irmão por causa de uma bênção roubada. Mas o ódio que estava alojado no coração de Esaú foi quebrado quando eles se reencontraram. A vingança deu lugar ao quebrantamento e perdão. A vingança é o oposto de perdão. Qual que é o contrário de perdão? Vingança. Nós já tratamos aqui sobre perdão uma vez e se encaixa perfeitamente com esse tema de hoje. Outro caso na Bíblia, José, que foi vendido por
por algumas moedas de prata, ele foi jogado numa cisterna, numa cova, foi vendido aos ismaelitas, foi vendido como escravo. Ele também poderia, depois de ter se tornado governador, ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, mas ele não ficou remoendo as coisas do passado, perdoou seus irmãos e sabia que aquele mal se tornou um grande bem porque Deus estava no controle de tudo aquilo. Davi foi perseguido injustamente por Saul. Inúmeras vezes, foram várias vezes ele foi perseguido de forma injusta. Davi ele chega a descrever em alguns salmos que é a sensação de ser perseguido em alguns momentos. Tem salmos na Bíblia que Davi fala da perseguição que ele sofreu. Ele até teve a oportunidade de se vingar. Ele teve a oportunidade de se vingar também de Saul, mas não fez, porque ele entendia, porque ele sabia que essa causa deveria ser julgada por Deus e não por ele. Não cabe a nós a vingança. Levíticos capítulo 19, versículo 18, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. Jesus explica, embora a lei de Moisés que ensinasse olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, né, o código de Hammurabi, seria bom, já pensou? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Moisés ensina isso na lei antiga, mas Jesus ele vem ensinando um mandamento diferente, um novo mandamento, uma nova aliança para os seus seguidores, para os seus filhos. Ele ensina que a gente não deve responder com a mesma moeda, de maneira nenhuma. A gente deve dar a outra face, a gente deve perdoar os nossos inimigos. Ele ensina que ao invés de respondermos da mesma forma, a gente deve dar a outra face. Claro que isso não é literal. Isso aqui fala de perdão, fala de não se vingar. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 20 e 21, ele ensina que nós não devemos responder o mal com o mal, mas até mesmo ajudar aqueles que nos perseguem. Jesus diz: orai pelos que vos perseguem, bendizei daqueles que vos maldizem, ore por eles, peça a Deus pela vida deles. A gente sabe que não é simples assim amar o próximo quando este nos fere. Não é simples, não é algo fácil, a gente sabe disso. Mas o que a gente tem que fazer nessa circunstância? Como que a gente deve amar esse tipo de pessoa que nos faz o mal e como nós conseguimos não alimentar o desejo de nos vingar? O conselho bíblico para nós é que, se for possível, no que depender de nós, nós devemos seguir a paz com todas as pessoas. Mas se acontecer de alguém nos ferir, de alguém nos machucar, nós devemos entregar isso a Deus, ao nosso Deus. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você quer se vingar, você está querendo tomar o lugar de Deus. A vingança pertence a Deus, porque Ele sabe julgar segundo a reta justiça. Quando você se vinga, quando você quer se vingar de alguém, você acha que está fazendo justiça, mas não está fazendo. Nós não sabemos a medida correta. A vingança é algo que pertence somente a Deus. O ódio nos cega, a raiva nos cega e nós só pensamos em nos vingar. Mas deixe nas mãos de Deus a vingança. A vingança está presente nas mais variadas áreas da vida. A gente encontra a vingança nos contos infantis, nos desenhos animados, nas artes, filmes, seriados, histórias em quadrinhos, novelas, mitologias, religiões, na música, livros, no esporte, jornais, história, sociedade e por aí vai. A gente encontra em todos os lugares a vingança. Entenda que a vingança pode até produzir prazer. Depois que você se vinga, você pode até ficar com prazer, sentir aquele prazer e aquela satisfação. A vingança pode até ser um prato que se come frio. Pode até parecer saborosa. Quem sabe até tenha sabor de mel, a vingança. Apesar de tudo isso, ela não é a melhor resposta e certamente vai causar uma grande indigestão. A vingança
nunca é plena, como disse um seriado de TV do famoso Senhor Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade isso, apesar de ser um seriado de comédia e muito antigo, é verdade, a vingança só vai trazer mal para sua alma. Ela não tem plenitude, não há plenitude na vingança. Ela vai te envenenar e vai matar a sua alma. Quem ocupa a mente com vingança sofrerá danos físicos, emocionais e espirituais. Quais são os danos físicos de quem ocupa a mente com vingança? É físico porque a pessoa fica mais suscetível a outros tipos de doença. Você fica pensando naquilo e o seu corpo sofre. Emocional, você sofre emocionalmente pensando em vingança porque você amontoa lixo em seu pensamento e você não vai conseguir ter uma mente sã. A sua mente doente, a sua alma padece. E o problema de ficar pensando em vingança também é espiritual, porque existirá sempre uma pedra de tropeço atrapalhando você em sua santificação e em sua comunhão com Deus. A vingança só te atrapalha física, emocional e espiritualmente. Ao invés de preocupar, preocupação vem daí, né? Preocupar a sua mente com vingança, pensa nas coisas que são do alto. A Bíblia diz isso, aquilo que é bom, aquilo que é louvor, aquilo que é agradável. Pensa nas coisas que são de Deus. A Bíblia diz que é melhor nós trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança. E eu finalizo com o versículo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não pagueis o mal com o mal, pague o mal com o bem e seja feliz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus.